Ah, com você, bem-vindo, não preciso descrever. Você... Não? Sim. Era um não que não era para mim. Muito bom, então esses inícios ao vivo são bem desta forma. Você chegando aqui, para você que está comigo no Face, para você que está comigo no YouTube, para você que está comigo aqui na sala de aula, hoje vamos falar sobre relacionamentos. Hoje vamos falar, temos torcida. Hoje vamos falar sobre o que é uma relação. Mas eu não estou aqui para explicar uma relação. O relacionamento é uma energia, é um fluxo, é uma dinâmica entre seres humanos milenar. Talvez tenha milhões de anos. Então, não sou eu que nesta noite terei a vontade de explicar tudo, mas eu posso sim aproveitar esse momento junto com você para fazermos algumas reflexões sobre o que pensamos sobre relacionamentos e o que é que nós podemos fazer por nós mesmos para que os relacionamentos continuem fluindo em nossas vidas. Muitas vezes os relacionamentos se tornam desastrosos e muitas vezes se tornam relacionamentos harmoniosos. Em algumas áreas da vida, temos relacionamentos desastrosos. Em algumas áreas da vida, temos relacionamentos harmoniosos. E o que acontece aí? Bem, na verdade, muitas vezes nós não nos damos conta, mas estamos num piloto automático dentro das relações. Então, a pergunta que fica aqui para você responder é: você está no piloto automático das relações? E sobre relações, aqui a gente poderia falar de vários tipos. De relacionamentos como, por exemplo, relacionamento afetivo, relacionamento com a sua cara metade, está namorando, é um relacionamento. Casado, casada, é um relacionamento. Agora tem também outros tipos de relacionamentos. Relacionamentos com colegas, relacionamentos com familiares, relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe. Tudo é uma forma de relacionamento. Até quando nos relacionamos com o dinheiro, quando nos relacionamos com, por exemplo, animais, são várias as formas de expressarmos os nossos relacionamentos. Então, nós seres humanos estamos o tempo todo nos relacionando. Agora, aqui entre nós, há uma forma de relacionamento, há uma oportunidade de relacionamento. Agora, a questão toda é: quando você assiste algo sobre relacionamento, você está numa postura de aprendizado ou você está numa postura do tipo, se machucar, eu não quero. Se eu precisar sentir mais profundamente, algo parece que eu tenho uma dificuldade para me entregar, eu tenho uma dificuldade para soltar, eu tenho uma dificuldade para viver no presente, eu fui muito bem no passado num relacionamento e a minha esperança de que este relacionamento, da maneira maravilhosa, sempre se repita todos os dias, sem que eu faça nada. Então, eu não sei do que você está falando, eu não sei o que cada um está dizendo dentro do seu coração para os relacionamentos, mas eu posso dizer o seguinte: sabe por que a gente às vezes não sabe o que o outro está falando? Porque é muito inconsciente. E nós também não sabemos o que estamos vivendo no nosso coração. É complicado isso. Poxa, às vezes a gente acha que está mandando bem numa relação e 2 dias depois ou meia hora depois a gente nota que estamos com velhos padrões na nossa própria vida. Bem, eu escolhi hoje conversar com vocês a respeito dessa questão de relacionamentos que muitas vezes se tornam desastrosos e relacionamentos que muitas vezes se tornam harmoniosos. Muitas vezes, nas relações desastrosas, há uma pessoa que tem certeza absoluta, de um dos dois lados, que tudo está muito certo. Muitas vezes, a pessoa que está provocando o desequilíbrio na relação tem certeza absoluta de que ela está certa. O efeito é desastroso, mas ela tem certeza de que está certa. Como sair deste atoleiro? Pois bem, então para você que está chegando agora, para você que está me acompanhando, está entrando na sala de aula, para você que já entrou, boa noite. Boa noite para você que está no Facebook, boa noite para você que está no YouTube, boa noite para todo mundo. Você pode estar pensando, isto é uma gravação?
Agora, neste momento, não é uma gravação, mas daqui a pouco pode ser que seja uma gravação em outros momentos. Relacionamento é algo que é sempre uma forma nova de aprender sobre como somos nós mesmos. Aquilo que existe no nosso relacionamento é algo que já está conosco. Então, a outra pessoa nos dá uma grande oportunidade de aprendermos algo sobre nós. Nem sempre do melhor jeito, né? Nem sempre do melhor jeito. Muito bem. Bem, eu poderia passar aqui o tempo todo cumprimentando vocês, é uma honra, é um prazer ter vocês aqui. Considere-se cada um de vocês cumprimentando. Eu, às vezes, vou vendo vocês dizendo boa noite, mas eu continuo a conversa, mas tenha certeza que eu estou recebendo este boa noite que cada um de vocês está dando. Vamos aproveitar essa energia positiva e meu desejo profundo é de que nesta noite você saia daqui cheio de energia positiva, não somente com conhecimento, não somente com práticas que a gente sempre faz. Você sabe muito bem que, e a minha equipe me conhece, eu confio profundamente, muitas vezes eu tenho uma noção, vou fazer tal exercício, mas o que vale mesmo é o momento, certo? E a questão toda que a gente precisa revisar agora é o seguinte: você tem uma tendência a criar relacionamentos desastrosos, acidentados, ou é mais fácil para você criar relacionamentos harmoniosos? Eu estou falando do que acontece na sua vida, nos últimos 5 anos, como foi? Talvez você possa também pensar o seguinte: nos meus relacionamentos você está falando amoroso, está falando relacionamento com o pai, está falando relacionamento com a mãe, está falando relacionamento com o cachorrinho. A pessoa diz, ó, com o cachorrinho tá tudo bem. Lá com o meu felino que eu tenho lá em casa, é um relacionamento muito fácil. Tirando essa parte, os outros nem falam. Pois é, ou às vezes a pessoa também diz o seguinte: bem, o relacionamento com a cachorra da minha vizinha não vai muito bem. Mas porque ela late bastante à noite. Não sei o que você pensou aí. Então, a questão toda é a seguinte: você pode se perguntar o que faz com que o relacionamento se torne melhor ou não. Bem, pessoal, pense no seu coração. Será que se resolve relacionamentos só estudando relacionamento? Parece que não. É importante. O que será que acontece nas nossas relações? Que energia invisível é esta que parece que prega peças e cria destinos que, quando olhamos para eles, não sabemos nem por que está acontecendo daquela maneira? Por que aquela relação está com uma sensação tão pesada? Eu vou falar sobre relacionamentos com um olho ou com os 2 olhos, numa visão sistêmica, numa visão que está muito presente naquilo que eu estou considerando uma das grandes descobertas do século. Eu adoro falar desta maneira, porque é a melhor maneira que eu encontro para dizer que uma das grandes descobertas do século, do inconsciente familiar, e que liberta o ser humano, que leva ele para um novo nível de consciência e de resultados na vida, está naquilo que esse grande cientista, e que eu honro muito, que é o Bert Hellinger, trouxe para a humanidade. Eu posso dizer que trouxe para a humanidade porque o mundo inteiro está usando. Que são, e que é, então, a constelação familiar. Ali, nesta relação entre as forças, nós conseguimos perceber claramente a profundidade da alma. Conhecemos onde a mente toma decisões, porque muitas vezes desejamos ter um bom relacionamento com alguém, gostamos da pessoa, amamos a pessoa, mas não funciona. É trunca. Muitas vezes não entendemos por quê. Então,
As relações podem se tornar desastrosas ou harmoniosas, dependendo muito da nossa postura interna, da nossa consciência. Mas não é só isso. O teu histórico familiar das tuas últimas gerações, se não ficarem bem alinhados e resolvidos no seu coração e na sua vida, vai interferir no seu relacionamento. Seja com colegas, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento afetivo. Então, eu agradeço a vocês e quando estamos falando sobre isso, às vezes eu fico me perguntando, baseado num conhecimento científico, já provado, como será que a gente pode conviver com as pessoas com respeito, sem se sentir afetado pelas diferenças? Cada pessoa tem suas complexidades, suas dificuldades, suas dores, e às vezes elas atacam as outras, porque elas estão machucadas. Então, muitas vezes, as pessoas estão demasiadamente machucadas e odeiam a palavra relacionamentos, porque elas estão com o amor machucado, e estão com uma autoestima péssima, e aí precisam atacar os outros, ou se recolhem, enfim. Quando elas olham para os lados, elas notam, será que os meus relacionamentos vão de forma desastrosa ou vão de forma melhorada? Ô Lésia, que bom saber, que boa notícia, que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. É bom saber disso, eu fico muito feliz. Olha só, então, Facebook, então, vocês que estão aqui, e que então agora já começaram a fazer uma resposta para essas perguntas. Vamos lá. Então agora vamos para a próxima etapa. Você sabia que uma relação, a forma como trabalhamos as nossas relações tem a ver com as crenças que a gente traz da família? Às vezes, uma família... Vamos dar um exemplo de casal, tá? Boa noite para quem continua chegando. Vamos dar um exemplo de casal. O casal, para que possa aparecer um junto ao outro, ele passa pelo seguinte: ele vem de uma família, cada um traz seus históricos, e aí quando traz seus históricos, esses históricos se juntam. E às vezes, as crenças que a família traz, as crenças que a pessoa traz de como são as relações, como são a sua vida, ela é desrespeitada dentro deste casal. E a pessoa da outra família tem suas crenças valorizadas dentro daquele casal. Ou seja, uma sobrepondo a outra. Isto enfraquece o casal. Ambos têm que ter as crenças respeitadas, mas tem um detalhe, às vezes as crenças são muito diferentes, e para os dois poderem ficar juntos, eles precisam encontrar um ponto de equilíbrio, onde de alguma maneira eles encontrem um jeito de respeitar as crenças das famílias, sem desonrar as famílias, sem desqualificar os outros, e ao mesmo tempo encontrar um ponto de equilíbrio para si. Pense sobre isso. Pense sobre essa questão. Como está o teu relacionamento em cada área da vida em relação às crenças que você traz da sua família? Se as crenças da sua família forem desonradas, se você negar tudo o que já aconteceu, se você negar até o pai e a mãe em nome de um relacionamento, este relacionamento vai ter problemas. É necessário que você aprenda a cuidar do coração da relação, mas tomar um cuidado muito grande. Sim,
Você vem com crenças, você entra numa empresa com as suas crenças, você entra num negócio com as suas crenças, você vai visitar amigos com suas próprias crenças. E elas vêm da família, principalmente. Então elas precisam ser respeitadas. Mas muitas vezes a próxima geração aperfeiçoa crenças. E este aperfeiçoamento precisa ser feito sem excluir a família de origem. Porque aí ficamos fortes. Pense sobre isso. Esta é uma das grandes chaves onde dá muita complicação nos relacionamentos. Quando duas pessoas que se unem não sabem respeitar o passado. E respeitar como foi. Então, vamos dar um exemplo de crenças. Uma família pensa o seguinte. Na nossa família, as pessoas têm que vestir tal tipo de roupa nos dias de festas tais, e tem tais tipos de comemorações para fazer, e tem que se comportar de tal maneira em tal lugar. Então, a outra pessoa, ela traz crenças totalmente diferentes sobre feriados, sobre o jeito de agir, sobre até crenças religiosas, sobre o jeito de se comportar diante de uma festa, coisa parecida. E ambos se juntam. E aí elas parecem que passam por encrencas de dificuldades. E as duas, muitas vezes, para ficarem juntas, derrubam todo o passado. Gente, quando nós cortamos as nossas raízes, negamos a nossa família, nossos pais, nossas origens, a cidade onde nascemos, como fomos criados, nós enfraquecemos imediatamente. Então, para que enfraquecermos imediatamente? Se nós podemos fortalecer e seguir dali por algum motivo, essas duas pessoas se encontraram. Então é necessário muito respeito, não é fácil, porque muitas vezes os sistemas familiares se sentem atacados, e a partir dali encontrar um ponto de equilíbrio para algo novo, de um jeito bom e respeitoso. Este é um exemplo, certamente teria muito mais o que conversar sobre isso. Mas acho que é o suficiente. Precisamos então entender uma coisa. Para relacionamentos ficarem desastrosos, é necessário que o nosso sistema antigo seja desonrado. Deu problema. Para o relacionamento ficar harmonioso, o sistema nosso de onde viemos, sendo respeitado do jeito que ele é, sem querer mexer nele, algo bom acontece. Está bem? Bom até aqui? Então vamos continuar. Eu quero falar sobre algo com você que é uma sacada para essa noite. Isso pode te ajudar muito a entender um relacionamento harmonioso e um relacionamento não harmonioso. Presta atenção. Quando o coração está ocupado demais, de um jeito errado, o relacionamento enfraquece, em qualquer lugar. Se eu trabalhei numa empresa e não soube me despedir dessa empresa, eu fiquei muito conectado com ela. Quando eu chego para a próxima empresa, eu ainda não estou inteiro nela. Isso é muito importante entender. Você vai observando que, de algum jeito, eu estou também te falando sobre constelação familiar, que é um assunto que eu adoro. E dentro dessa ótica, como especialista em constelação, ontem à noite estava constelando um grupo. Eu preciso, então, fazer esse alerta. Quando o coração está ocupado no passado, não temos espaço no presente. Eu vou dar um exemplo que acontece muito. Presta atenção. Uma pessoa, ela, quando criança, essa criança enxerga muitas brigas entre os pais. E ela começa a proteger a mãe e se alia com a mãe e deixa o pai de lado. Quando essa criança cresce e começa a se relacionar pela vida, inconscientemente as pessoas percebem que falta o pai.
E muitas vezes os homens, vamos pensar que essa pessoa é uma mulher, os homens não respeitam essa mulher, porque ela não respeitou o pai. Então ela não tem a força do homem no seu coração. E aí ela não está inteira. Então, é disso que eu estou falando. O coração está ocupado como se fosse no lugar do pai, também tem mãe. A mãe está nos dois lugares. Isso é pesado para a mãe. Então, pense sobre isso. Como foi a dinâmica que você teve com seu pai e com a sua mãe? Você foi mais para um lado? Existem muitas mulheres que protegeram o seu pai, porque achou que a mãe estava errada. Pessoal, isso gera uma confusão incrível. Sabe por quê? Porque nós ferimos uma lei, nós ferimos a dinâmica do casal. Existe uma das leis da constelação familiar que mostra que existe a hierarquia. Quem chegou depois, no nosso caso, ao chegarmos depois e olharmos para os pais e tomarmos providência sobre o casal, quem somos nós? Crianças inexperientes, querer falar sobre um casal? Às vezes, a gente fica de mal com o pai ou com a mãe, fica com uma dificuldade terrível de relacionamento com eles e eles continuam casados. 20, 30, 50 anos. Morrem casados. E a gente fica lá, com um problema, porque se meteu no casal. Isso precisa ser resolvido. Tem como se resolver isso. Constelação familiar traz soluções para essas questões. Vou dizer uma outra coisa importante. Quando as relações, quando você não está conseguindo engatar uma relação amorosa, quando você está com dificuldade, onde o problema é sempre onde vai trabalhar, se encrenca com os homens, tem dificuldade de lidar com a autoridade. Isso são problemas sistêmicos, que muitas vezes estão se repetindo por muitas gerações. Você é a geração que está repetindo agora. E os teus filhos repetirão naturalmente isto. Então, preste atenção sobre como você vai. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões. Quando nós vamos truncando nos relacionamentos, e, por exemplo, agora um relacionamento amoroso, já estou aproveitando aqui para interagir e responder algumas coisas. Na verdade, em outras palavras, é assim, ó. Se o efeito, a dificuldade que estamos tendo na vida, seja em qualquer área, agora hoje é sobre relacionamentos, ela está mostrando um desequilíbrio sistêmico, está mostrando que algo já aconteceu em nossas vidas que precisa ser olhado. Em torno de 80% dos problemas que temos, eles vêm de origens sistêmicas, eles só foram exacerbados, eles só foram alterados em nossas vidas. Então, é muito importante que a gente olhe para isso. Hoje a gente sabe que tem como solucionar tudo isso. Não tem que ficar só sofrendo com tudo isso. Particularmente, acho que é muito importante numa noite, num momento como hoje, em qualquer que seja o momento, que você faça algo com tudo isso que está acontecendo. Que você faça algo com o que você está vivendo nessa noite. Só em ficar ouvindo tudo isso, algo novo já acontece no seu coração. Você vai notando isso. Essas conversas são conversas sistêmicas. Todas as palestras que eu estou dando nesta jornada, e nós temos outras que vêm pela frente, vamos ter outras palestras online, para você que também busca um relacionamento saudável, para você que pensa em, de repente, construir uma relação, até um casamento, para você que já está casado, para você que separou, está numa dinâmica de buscar alguém, para você que está em fase ainda de recuperação pós relacionamento afetivo, para todos nós precisamos lembrar o seguinte. Vou dar uma dica aqui que flui agora, que eu acredito que venha do próprio grupo. Presta atenção. Há um lugar, há um direito de todos pertencerem no seu sistema.
Quando você teve um relacionamento profundo, e muitas vezes teve até filhos, você é, sim, uma pessoa que faz parte do sistema da outra e que a outra faz parte do seu próprio sistema. Os sistemas se cruzam de várias formas. Agora, é necessário lembrar, se uma pessoa passou pela sua vida, ela continua tendo o direito de pertencer. Uma das grandes falhas que temos é tentar excluir e esquecer todos que já passaram nossas vidas. E isto enfraquece mais ainda o relacionamento atual. Existem pessoas que não conseguem ficar num relacionamento atual porque elas desonram demais os relacionamentos anteriores. Inconscientemente, a pessoa que está contigo, ela pensa assim, esta pessoa não está sendo confiável, de alguma maneira não dá cola. Então, é uma dica para relacionamentos harmoniosos. Olhe agora para toda relação que você já teve na sua vida. Não olhe só para as mágoas, não olhe só para as dores. Tem dores, tem mágoas? Ok, tem. Elas existem. Mas olhe para por que valeu a pena estar juntos. Você ficou naquela relação, algo cresceu nela, algo cresceu em você. Então olhe agora, neste instante. Olhe para essa relação e diga: eu agradeço o que aprendi. Muito obrigado. Eu deixo contigo o que é teu, fico com o que é meu. Nós vamos seguir. E você faz parte da minha história. E eu respeito a minha história. Muito obrigado. É uma fala simples, mas que pode ajudar. Ao invés de você ficar carregando tudo que já aconteceu no passado, você respeita o passado, deixando cada coisa no seu lugar. E respeitando o lugar dessa pessoa que ela ocupa na sua vida. No caso de relacionamentos, o lugar de ex. No caso de uma relação atual, também respeite o passado. Bem, para você que protegia muito a sua mãe, então, quem falou isso foi a Érica. Isso vale para muitos. Às vezes a gente não sabe disso. O efeito que vai dar na vida ir para um lado só. Porque nós precisamos da força masculina e feminina, nós precisamos da força que vem dos pais. Quando a gente pega a força só de um lado, é como que é como se a gente tivesse duas rédeas, mas a gente só usa uma. Quando vê, está andando em círculo, está faltando a força da outra para dar direção. As duas juntas é que dão direção. Então, existem várias formas que eu ensino nos trabalhos de constelação familiar. Agora, uma regra simples é começar a olhar para o casal como casal, onde você não casou com a sua mãe. Quem casou com a sua mãe foi seu pai. E se eles não casaram, não ficaram juntos, também não é assunto seu. Você chegou depois. E graças a eles, você está aí. Então, o assunto de casal fica com o casal. É outra hierarquia. E assuntos meus ficam comigo. Então, é um momento, quando as mulheres são tratadas com rejeição pelos homens, como tem a Márcia compartilhando aqui, ou tratada com indiferença, está na hora de olhar para a sua dinâmica familiar. Está na hora de olhar como as mulheres trataram os homens na família. Então, inconscientemente, esses homens aparecem na outra geração. Isto é uma das dinâmicas que existe. Ok? Pois é, tem a Márcia comentando algo muito especial. Muito obrigado por ter compartilhado essa história. Veja bem, uma filha que passa uma parte da vida desejando que o homem pai saia de casa. Quando ela cresce, os homens dela saem de casa. É natural isto. Então vejam bem a profundidade que existe e o quanto é sério aprender a entrar em harmonia profunda com o pai e com a mãe. Na medida que você for convivendo com os meus trabalhos, você vai notar
nos meus vídeos no YouTube, nos trabalhos nas palestras que eu tenho pela frente, sempre nós vamos fazendo exercícios de libertação. Alguns deles são muito rápidos, são frasezinhas simples, mas que já vão atuando na tua mente, na tua alma, no teu ser, no teu espírito. Você vai notando, como da última aula eu ouvi algumas pessoas dizendo, foi sobre dinheiro, né, sobre prosperidade, e algumas pessoas dizendo, nossa, me libertou de algo que eu precisava. Então, espero que essa aula também, com essas conversas, também faça isso no seu coração. Vamos lá. Vamos comentando suas perguntas. Não importa se os pais são falecidos, não muda nada no coração. Existe um grande campo, presta atenção. Existe um grande campo que interliga tudo, existe uma grande consciência que interliga tudo. Então, essa consciência, ela organiza tudo de um jeito que segue os próprios critérios dessa própria grande força. E nesta grande força não existe quem morreu, quem não morreu. Existem, sim, uma família, onde cada membro tem o direito de pertencer. Ele não fica mais fraco ou menos fraco, não deixa de existir, ou some só porque alguém faleceu. Então, é muito importante que se compreenda isto. Quando a gente aprende a honrar a família por inteiro, como ela é, muitas coisas acontecem. Então, essa é uma das grandes soluções que existe dentro do sistema chamado constelação familiar, que traz soluções como estas conversas que já vamos tendo aqui, e estes alertas que vou fazendo para você. Então, quer se relacionar melhor? Eu te sugiro, entenda mais de constelação familiar. Existem várias possibilidades para as mulheres não casarem numa família. Uma delas é, talvez 2 ou 3 gerações atrás, o que as mulheres fizeram com os homens. As mulheres têm muito poder sobre os homens. Uma mulher tem mais poder do que pensa. Uma mãe, conforme ela pensa sobre o filho não avança. Um filho, nestas condições, quando casa ou tem uma outra mulher, fica nas mãos da mulher. Muitas mulheres não se autorizam a casar, porque muitas outras tiveram grandes problemas e grandes prejuízos ou não puderam casar. Às vezes, é como se fosse uma contabilidade sistêmica. Algo que ficou muito descompensado na geração anterior, lá nas gerações anteriores, passa para as próximas gerações. E pessoas repetem comportamentos. Então, algumas não casam para ficarem muito parecidas com as mulheres poderosas da família que não casaram. Algumas não casam porque se sentem muito melhores do que os homens. E não se sentem inconscientemente que precisam casar. E assim vão várias possibilidades. Agora, com certeza, quando precisamos entender o seguinte: quando muitas pessoas têm problemas com casamento numa família, esse problema ele já está repetido de outras gerações. A gente chama de problema sistêmico. Assim como problemas com dinheiro, problemas com saúde, problemas que se repetem muito na família, é uma bandeira que está sendo erguida naquele problema, dizendo: ei, olhe para cá, por favor, temos um problema para resolver aqui de gerações. Quando uma geração se liberta, as gerações anteriores se beneficiam e as próximas não precisam repetir esse padrão. É assim que funciona. Por isso sou apaixonado por constelações, por isso falei que é uma descoberta científica libertadora. Quando Bert Hellinger descobre que existe um design, que existe um jeito das relações acontecer, que se a gente não segue esse design, as relações são desastrosas, a gente precisa conhecer mais sobre isso. Você precisa entender mais sobre as leis sistêmicas. É disso que eu venho falando, é desses alertas que eu venho dando aqui na internet, e faz sentido para você, compartilhe, para que cada vez mais pessoas fiquem sabendo.
A Tainá Rabelo comenta, e na hierarquia familiar, como fica a segunda esposa em relação aos filhos do primeiro casamento? Bem, se essa esposa, no segundo casamento, ainda não tem filhos, e independentemente que venha a ter, tem um detalhe muito importante. Há uma hierarquia, há uma organização. Os mais antigos precedem aos mais novos. A esposa do segundo casamento chegou depois. Quando ela chegou, o marido dela já teve uma relação anterior e teve filhos. Se ela olha para a ex-esposa do marido, a mãe dos filhos dele, e olha para os filhos dele como se ela fosse muito melhor e que agora o marido será feliz, automaticamente ela está enfraquecendo esta relação que ela conquistou. Porque ela está desrespeitando uma hierarquia, uma história que já existe. E ela vai ter problemas sérios nesta relação. A hierarquia já está estabelecida. Ela não pode reinventar isto. Esta lei funciona em todo o planeta. É uma lei sistêmica, ela é oculta, ela é invisível, ela é inconsciente. Não nasceu ainda alguém que diz, não, mas comigo vai ser diferente. Tente ser diferente. E vai pagar o preço que toda pessoa que ataca o casamento anterior paga. E se tiver filhos, esses filhos não terão paz. Porque eles inconscientemente sabem que os seus irmãos estão sendo desonrados. E eles inconscientemente farão algo por estes irmãos. É mais ou menos isso. Então, em outras palavras, eu falei de efeitos. A hierarquia familiar é assim. Um bom jeito de viver em paz e não ter uma relação desastrosa e ter uma relação harmoniosa é essa esposa que chegou agora a reconhecer. Eu cheguei depois. E eu aceito, compreendo e respeito a história anterior. E se existe problema naquele casal, e eles ainda têm coisas para resolver, é problema deles e não meu. Eu cuido da minha relação agora e respeito o passado. Este é um bom jeito. Não é um jeito moral, tá? É o que se observou no mundo todo, essa lei funcionando. Não é assim, é porque é bonito, porque alguém falou, porque Bert disse que tem que ser assim. O próprio Bert, se percebesse que não era assim, teria mudado de opinião. E nós hoje usamos estas leis no mundo todo para resolver questões familiares. A Ana pergunta quando atrai homens, vamos pensar bastante ligados somente ao chakra básico. São homens que ainda não aprenderam a desenvolver o sentimento da sensibilidade da mulher para o amor, né? Esses dias ainda ouvi uma pessoa dizendo, são homens que querem tomar a mulher, não necessariamente trocar. Bem, é o estágio. Não é fácil passar para vários níveis e ter todos eles, todos são importantes, todos os níveis do ser humano são importantes. Não é excluir um para ter o outro, é construir um todo no casal, como o casal acha bom. Bem, é necessário começar a olhar porque atrai homens neste perfil. O que existe em você que precisa ainda aprender? Qual parte que precisa crescer? Como pensava lá na infância? Está conectado muito à história de quem? A história do pai ou a história da mãe? E assim vai. Drauzio perguntando, nenhuma mulher presta para a minha mãe. Não sou filho único. Como faço, Nersão? Bem, eu vou te contar uma coisa. Não se muda a mãe. Então, para começar, que se para a mãe nenhuma mulher presta, é um problema. Agora, isso pode gerar relacionamentos desastrosos. Inconscientemente, um filho é capaz de destruir o seu casamento, voltar a ficar sozinho para ser fiel ao que a mãe quer. E alguns têm problemas sérios de relacionamento com a mãe por causa disso. Bem, minha sugestão. Compreenda, em primeiro lugar, que não é possível casar com a mãe.
e que a mãe já tem o seu homem, ou o seu caminho. Então, você não pode resolver isso para ela. Precisa sim dar uma olhada como você lidou com a tua mãe na infância, para que ela pense que hoje todas as mulheres não prestam. Precisa também dar uma olhada no sistema familiar, o que aconteceu com as mulheres e os homens nesta família. E assim vai. Eu estou muito grato por tanta gente presente nesse trabalho. Está te servindo para fazer algumas reflexões, desculpe? Pense sobre isso. Vamos ver se tem alguém aqui falando no Face, e quando no novo casamento o atual marido não quer filhos nenhum com a nova esposa. Marluza perguntando. Bem? É sempre tudo muito amplo. Não existem respostas prontas. Tudo precisa ser compreendido. Mas vou dizer o seguinte: quando o casal alcança um nível de cura de algo que está emaranhado no seu sistema, porque os dois se juntaram, por algum motivo, um agora tem essa história na vida do outro. Então, precisa aprender a lidar com os emaranhamentos. Isto é um emaranhamento, onde o casal novo agora não vem tendo filhos. Às vezes, não tem solução, às vezes esse é o único caminho. Mas, às vezes, é um problema onde estão enroscados em problemas que vêm se repetindo de outras gerações. Existem soluções, existem exercícios para tudo isso. Agora, pode ser que este homem esteja machucado de relacionamento anterior. Pode ser que este seja o melhor caminho para os dois. Enfim, agora eu posso dizer o seguinte: quando uma parte não quer ter filhos, esta parte, com muito respeito, porque temos que tomar cuidado para não mandar nas outras pessoas como elas têm que fazer para nos favorecer. Então, eu estou olhando de um ponto de vista como constelador profissional em constelação. Pode ser que essa pessoa não esteja querendo ter filhos porque ela perdeu um irmão num aborto, a mamãe teve aborto. Então, este jovem, este homem hoje, ele não quer ter filhos porque racionalmente, inconscientemente pensa: se meu irmãozinho não pôde ter filhos, porque não ficou nesse mundo, eu também não terei. É muito perigoso ter filhos, as crianças morrem. Mamãe perdeu, e dói muito. Inconscientemente tomou a dor da mãe. Então, são exemplos, e eu vou terminando esse trabalho juntando tudo isso que falei, porque eu sei que tudo isso atua num nível muito profundo. E é disso que estamos falando. Compartilhe, gente. Convide para essa jornada. Porque estes temas que vamos falando, eles atuam nas camadas mais profundas da alma, despertando uma nova consciência. Não é uma simples teoria. Então, nós vamos agora fazer um exercício simples, que é você olhar para os seus pais, respire profundamente, e você, olhando para os seus pais, preste atenção na minha voz, preste atenção em o que você já aprendeu até aqui, preste atenção nas emoções que já estão trabalhando no teu eu. E aí, então, do fundo do teu ser, para você que participa de cursos de constelação meus, você pode ter algumas falas aqui que você conhece já, mas agora é um outro momento. Ela vai trabalhar sempre de um novo jeito.